O que é seu, irmão, é seu. Mas você precisa pegar. Você precisa agarrar. Aleluia, glória a Deus. Você está feliz nessa manhã? Aleluia, aleluia. Então nós queremos compartilhar com você nessa manhã, né, como o pastor ministrou aqui na quinta-feira. E ele falou, né, que nem todos nós vamos pregar sobre o Espírito da fé. Mas vamos pregar sobre fé, vamos pregar sobre o Espírito Santo, né? Vamos derramar da porção de Deus para mim, para a sua vida, aquilo que Deus vai derramar e tem derramado na vida de cada ministro que vai passar por aqui. Mas sabe de uma coisa, nesses dias Deus está me despertando cada vez mais para viver no sobrenatural. Aleluia. Esquece o natural, irmão. Vamos viver uma vida de fé. E uma vida de fé não se vive no natural. Uma vida de fé se vive no sobrenatural. Aleluia. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre Ele. Aleluia. Hebreus capítulo 11, verso 1. Queria que colocasse aqui na tela. Diz que a fé é. E o pastor falou isso na quinta-feira. A fé não será. A fé é agora. Aleluia. Se você está crendo, é para já. Amém? Mas, Thalita, eu não estou vendo. Não é sobre ver. Não é sobre sentir. Não é sobre pegar. Mas é sobre crer e pegar por revelação. Quantos aqui já fizeram rema? Rema é a palavra revelada. E você pega como vida para você. Não como uma informação, não como uma letra. Mas como por revelação você pega. O pastor também falou que muitas vezes a gente abre a palavra, ela não muda. Se eu abrir lá 10 vezes, 10 anos, no Salmo 23:1, ele vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é assim? Não muda. Mas todas as vezes que eu abro, salta algo para a minha vida diferente. Aleluia. Quando eu estou com expectativa na palavra, Deus ele vai me surpreender através dela. Então, todas as vezes que eu abro, na versão que eu gosto, na Depeche, o Senhor é meu melhor amigo e o meu pastor. Eu sempre tenho mais do que o suficiente. Aleluia. E por mais que a gente leia todos os dias, cada dia Deus ele ministra algo ao nosso coração para aquilo que a gente está passando naquele momento. Então essa palavra, ela não muda, mas ela todo dia se renova na nossa vida. Amém? E Thalita, a gente vai falar de fé hoje de novo, vai. Sabe por quê? Porque a gente é da palavra da fé. Não é assim? Mas também se você estivesse vivendo já uma vida 100% pela fé, eu não estaria aqui pregando. Mas se você está aqui hoje, e eu estou aqui hoje ministrando sobre isso, é porque Deus tem algo para revelar para você ainda sobre fé. Amém? Amém? Diga assim, nós estamos crescendo. Aleluia. Então eu queria fazer propaganda aqui do livro já de Mark Hanks, né, o vermelhinho, o Espírito da Fé. Para mim é o livro de fé que eu mais me identifiquei, que eu mais gosto. Né? Ele é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de adquirir esse livro, rapaz, será um investimento poderoso na sua vida. E eu vou ministrar hoje muitas coisas que contém nesse livro, tá certo? Mas investe na tua vida espiritual, irmão. Porque esse livro aí é poderoso. Eu não sou de falar muito sobre livro, mas o irmão Reagan tem muitos livros maravilhosos. Mas o Mark Hanks andou com o irmão Reagan. E ele pegou esse espírito da fé do irmão Reagan. Amém? Sabe, você pode pegar esse espírito lendo esse livro. Amém? Então, para a gente começar, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Diz, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é o quê? Amém. Também nós cremos, por isso, na The Passion diz, temos o mesmo Espírito de fé, que é descrito nas Escrituras, quando diz, primeiro eu acreditei, depois falei com fé. Portanto, primeiro acreditamos, depois falamos na fé.
Então, a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 1, que Deus, Ele falou. Deus disse. Deus não estava vendo nada, mas Ele disse. Disse o quê? Haja. E houve o quê? Mas havia luz? Havia trevas. Mas Deus disse. Amém? Então, se Deus disse, e Ele é o seu pai, Ele é o seu mestre, nós precisamos pegar com Ele isso. Se Deus falou para ver, por que você acha que você vai ver de boca fechada? Aleluia. Eu tenho alguns parentes meus que ainda não são crentes, mas eu sempre digo a eles, a mesma energia, o Bispo Guto fala sobre isso, a mesma energia que você gasta para falar negativo, é a mesma energia que você gasta para falar positivo, para falar fé. Amém? Então não deixa sair da tua boca palavras de incredulidade. Ou não deixa sair da sua boca só coisas naturais. Você é um ser espiritual. Você não é carne. Você não é alma. Você é o quê? Um espírito. Aleluia. Mark Hanks, ele fala muito sobre isso, né? E ele nos ensina que esse espírito, ele se pega. Né? Esse espírito da fé se pega. Mas tem alguns princípios que a gente precisa ativar. E um deles é, eu criei, por isso falei. Se eu não falei, é porque eu não... Aleluia. Se você não está crendo, irmão, você não está falando. Se você não está falando, é sinal de que você não está... Como é que eu sei, Thalita, que eu não estou crendo? Como é que eu sei que eu não estou em fé? Quando você está de boca fechada ou se você está falando incredulidades. Porque incredulidade não tem nada a ver com fé. Aleluia. E por muitas vezes a gente é da fé, a gente fala, a gente confessa, né, a palavra, mas me parece que tem momentos na nossa vida que a gente para de falar. Mas Deus está te convidando nessa manhã, volte a falar a minha palavra. Volte a declarar, porque sabe, funciona, irmão. Aleluia, porque a boca fala do quê? Não é do que está no coração, mas do que está cheio o coração. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir um som, mas um som específico. Que som é esse? A palavra de Deus. Quanto mais se você alimenta da palavra, mais fé é gerada no seu coração. E se você está com a fé sendo gerada no seu coração, se alimentando da palavra, cheio da palavra, comendo a palavra, bebendo a palavra, você vai estar cada vez mais falando a palavra. Falando fé, falando vida, falando sobrenatural. Aleluia, Deus te convidou, irmão, não para viver uma vida no natural. Deus te convidou e pagou um preço. Jesus pagou um preço para você viver uma vida no sobrenatural. Aleluia, porque você agora carrega um Deus dentro de você. Então você agora não é mais normal. Você agora é um ser sobrenatural. Aleluia, e por que a gente fica ainda persistindo em viver no natural? Aleluia. Você só vai experimentar essa vida de fé se você decidir viver no sobrenatural. Aleluia. Mas está ali as circunstâncias. A fé está aí para romper com as circunstâncias. Aleluia, aleluia, aleluia. Viver pela fé, irmão, não é viver com a Bíblia debaixo do braço e dizer que é crente, não. Viver pela fé não é você vir para o culto quinta e domingo. Viver pela fé é você entender quem você é nele. Aleluia. E colocar para funcionar os seus princípios. Aleluia. Se você crer na palavra, se você ouve a palavra, fé gerada no seu coração, e você precisa agora falar. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, isso era muito, muito distante daquilo que eu imaginava que poderia ser essa palavra.
Eu já li esse versículo muitas vezes. Né? Eu me converti no ano de 1998, com isso eu não sou velha, tá bom? E eu cheguei no Verbo da Vida em 2012. Então eu já tinha uma estrada percorrida. Mas quando eu cheguei aqui, que eu conheci essa palavra revelada, esse negócio de rir, de pular, de correr, né? De orar em outras línguas quando quisesse, como assim? Né? Sabe que e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Existe uma verdade que liberta, irmão. Mas você precisa crer nessa verdade. Aleluia. Você precisa crer nessa palavra para que você possa viver e experimentar a vida que Jesus já conquistou para você. Aleluia. Eu sei que existem inúmeras pessoas aqui e existem inúmeras impossibilidades na sua vida. Se eu perguntar a cada um aqui, existem algumas impossibilidades. 1, 2, 3 para cada um. Mas nós decidimos viver pela fé. E se existem impossibilidades, é porque existe um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Aleluia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você é filho de Deus e ainda decide andar no natural? Você precisa viver uma vida de fé no sobrenatural. Não é naquilo que você sente, pega, toca, naquilo que há sua conjectura, mas se vier de um canto, de outro, daquele outro. Não! Você precisa falar aquilo que você está crendo. Aleluia! E quando eu cheguei no Verbo da Vida, em 2015, eu cheguei em 2012, lá para 2015, já estava no outro prédio, que é esse atual agora. E eu sempre, quando passava ali na descida do Bom Preço de carro, eu olhava para a igreja e dizia, rapaz, eu vou ver se esse negócio funciona. Era uma experiência minha, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma, crido dessa forma, eu criei, por isso falei. Como assim eu criei, por isso falei? Né? Eu vou ficar falando um papagaio, e vai acontecer. E eu decidi experimentar. Que tal nessa manhã você experimentar essa vida de fé? Aleluia. E eu disse, rapaz, eu vou começar a falar. E eu ficava tímida, né? Até comigo mesmo, dentro do carro, eu sozinha. E eu ficava tímida para abrir a minha boca e falar. Sabe? Depois eu percebi que não é sobre timidez, é sobre intimidação do Satanás. Aleluia. Ele quer nos intimidar ao ponto de calar a nossa boca, irmão. Aleluia. Eu não sei o que é que você tem passado, quais são as intimidações do diabo, mas decida abrir o seu pá de boca. Aleluia. E toda vez que eu passava lá, eu dizia assim, eu vou trabalhar nessa igreja. 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 E eu já vinha de um ministério que eu era ativa ministerialmente também. Mas eu decidi que eu queria uma experiência. E toda vez que eu passava, eu dizia. Aleluia. 2017, eu estava viajando com minha família na Argentina. E, de repente, meu celular toca, era o pastor Júnior. Thalita, pastor Humberto quer falar com você. Mas, pastor, eu estou perto não, estou um pouquinho distante. Não tem problema, quando você chegar, você vem aqui para a gente conversar. E eu trabalhei 8 anos. Aleluia. Eu estou te contando isso, irmão, para te dizer que funciona. Funciona. Essa palavra funciona. Agora, fica calado. Eu ia dizer, fica calado para tu ver, mas não, né? Fica calado que tu não vai ver. Entende? Você precisa falar aquilo que você está crendo. Para você pode até ser desconfortável, talvez no momento como era para mim. Mas decida experimentar, viver essa vida, irmão. Aleluia. Deus não tem uma vida miserável para você. Como o pastor falou aqui domingo, Deus não te fez para pagar contas. E quando eu digo não te fez para pagar conta, não é para você deixar de pagar suas contas. Mas é você viver uma vida só para pagar conta. Eu vou trabalhar e pagar aquelas minhas continhas. Não! Entende? Deus te fez para desfrutar do melhor dessa terra. Aleluia. Deus te fez para desfrutar de saúde. Aleluia. Deus tem cura? Tem. Mas Ele te fez para desfrutar de saúde perfeita.
Se você vive uma vida só doente, eu estou doente, eu sou curado, eu sou doente, eu sou curado, eu sou curado. Não! Deus quer que você viva em plena saúde perfeita. Confessa isso. Eu sou sarada, eu sou curada pelas pisaduras de Cristo. Eu já fui. Aleluia. Confessa essa palavra todo dia. Isso é remédio para a sua vida. Não aceita essa vida desgraçada, irmão. Aleluia. Você é próspero, você é abençoado, você é ungido, você é escolhido e você é filho de um Deus todo-poderoso. Aleluia. Aleluia. Eita Jesus. Então a fé, o espírito da fé, ele tem uma atitude e tem uma ação. A atitude é crer com o coração. Crer com o coração. Diga assim, eu preciso crer com o meu coração. Aleluia. Marcos 11, 23. Crer com o coração. Mas também tem uma ação. Qual é a ação? Falar. Aquela mulher do fluxo de sangue, irmão, passava ali 12 anos padecendo, gastando, investindo, né, em médicos e nada acontecia. 12 anos. Mas ela ouviu falar de Jesus. Quantos sabem que Jesus é a palavra? Amém. Aleluia. Então ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu a palavra e fé foi gerada no coração dela. Ao ponto de que ela falar. E o que é que ela disse? Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei... Aleluia. Ela disse. Se eu apenas... Ela disse o que, Thalita? Ela disse o que ela estava crendo. Se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Jesus tinha dito que ela ia ser curada, mas ela creu com o coração. E ela disse. Aleluia. E a Bíblia diz... Mas no final do texto que Jesus disse o que a ela? Eu te curei? A tua fé te curou. Aleluia. A tua fé. Sabe por quê, irmão? Quando ela tocou na orla de Jesus, a Bíblia diz que dele saiu poder. Aleluia. Sabe que as tuas palavras, né, quando você ditas com todo o teu coração, crendo nela, vai sair poder do trono da graça. Aleluia. Mas você precisa acreditar nisso. Não pega isso uma informação, uma história. Não é uma história bíblica. É vida para você. Aleluia. Você agora é filho. Aleluia, aleluia. Romanos 10, 17. Eu quero ler na Depeste, mas você pode acompanhar aqui. Fé, então, é nascida ou gerada em um coração que responde à declaração de Deus pelo ungido. Eu vou ler de novo. Fé, então, é nascida ou gerada de um coração que responde à declaração de Deus pelo seu ungido. Aleluia. Então, o que é que você está ouvindo? Está ouvindo a palavra? O espírito da fé ouve, crê, mas fala. Ouve, crê e fala. Diga assim, eu preciso ouvir, crer e falar. Mas o ouvir, crer e falar o quê? O mesmo som. Ouvir, crer e falar a palavra. Ouvir, crer e falar a promessa. Quantos aqui tem promessa de Deus? Amém. Você acha que Deus está esquecido dela? Não. Aleluia. Então, abre o teu pá de boca. Aleluia. Geralmente, quando eu viajo de avião, eu não me sinto confortável no avião. E o diabo, ele começa a colocar essa sugestão, né? Na mente da pessoa. Mas eu não deixo de ir, não. Eu vou com desconforto e tudo. Para não dizer medo, né?
A gente vai, porque eu não vou deixar de desfrutar por causa de medo. Medo não pode te dominar, irmão. Fé não tem nada a ver com medo. Se você está com medo, você não está em fé. Aleluia, pega isso. E todas as vezes o diabo vem. E se esse avião cair? Eu digo, não vai cair não, porque eu tenho muita promessa de Deus. Eu tenho essa, tenho essa, tenho essa, tenho essa, tenho essa. É ou não? Aí quando eu viajo com outros homens e mulheres de Deus, eu, oxe, quanta promessa aqui, ó. Vê quantos aqui. Vai cair nada, não tem nem perigo. Aleluia. Mas não deixo de ir, porque eu entendo que a minha vida não pode ser mais vivida com medo. Porque o perfeito amor lança fora. E quem é amor? Deus não tem amor. Deus. E onde é que Deus está? Aleluia. Agora eu vou viver no natural. Aí eu vou ficar, meu Deus, esse avião vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Mas no sobrenatural, Deus está dentro de mim. Esse avião não vai cair. Pode dar a turbulência que for. Teve um voo que eu na volta, passou uns 40 minutos o bicho se tremendo. E eu conversando com o Cláudia, para ela não perceber. Aí teve uma hora que, uns 40 minutos, e eu me esforçando, conversando com ela, o povo tudo dormindo. E eu, e teve uma hora que ela olhou para mim e disse assim, rapaz, tá demais, não tá, Thalita? Eu digo, tá. Aleluia. Mas vê que interessante, né? Aí depois alguém me disse, eu li em algum lugar, rapaz, turbulência não derruba avião. Aí vê. Tudo está aqui, irmão. Renova a tua mente com a palavra. Quando você conhece a palavra, quando você tem o conhecimento dela, você vai desfrutar do que ela te garante. Então, agora, quando tem turbulência, já tenho uma informação. Turbulência não derruba avião. O diabo agora vai ter que arrumar outra coisa para me convencer, porque essa aqui, acabou-se. Entende? Então, quando você tem consciência da palavra, dentro de você, a informação por revelação dela, você não vai ficar mais com medo. As circunstâncias não vão mais te parar. O diabo não vai mais intimidar ao ponto de você ficar calado. Aleluia, porque agora você conhece essa palavra. Aleluia, então eu preciso crer, ouvir, crer e falar o mesmo som. Deixa eu te dizer algo. Tem um script aqui, mas o Senhor está falando aqui, viu? Sabe que assim como você tem a sua digital, é só sua? Mas existe algo também que te identifica como único. O que é? A sua voz. Aleluia. Quem tem Siri aqui sabe. Fala com o Siri do outro do celular, ele não responde não. Aleluia. Porque a sua voz te identifica. A Bíblia diz no livro de Daniel que Daniel orou por 21 dias, mas a Bíblia diz que desde o primeiro quê? Deus fez o quê? Ouviu a oração de Daniel. E por causa dela, ele fez o quê? Enviou o seu anjo. Mark Henriques tem uma frase, eu até trouxe eu fiz uma imagem por IA. Não está muito boa não, mas eu queria trazer essa imagem para vocês. Está aí já? A sua voz é a rodovia dos anjos. Ficou mais ou menos, né? Aleluia. Então, a sua voz, quando ela chega ao trono da graça, não chega? Chega. Por que ela não chega na montanha? Se Deus que é Deus, ouve a sua voz, envia anjos, sabe que existem anjos ministradores, aleluia, que são endereçados para mover circunstâncias na sua vida. Agora, esse anjo aqui, meu amigo, ele só vai se mover com uma rodovia.
E que rodovia é essa? A sua voz. O som da sua voz. Diga assim: eu preciso falar. Eu preciso falar fé. Eu preciso falar a palavra. Aleluia. A sua fé é acionada pela voz. Aleluia. Marcos 11, 23. Aquele pastor que disser, aquele ministro que disser, se Deus disser, aleluia. Sabe que não está na mão de Deus, mas está na tua voz. Aleluia. Porque Deus, ele não vai se mover por circunstâncias. Deus não se move por circunstâncias. O que é que move Deus? Fé. Se Deus se movesse por circunstâncias, muitas coisas não estariam acontecendo nesse mundo. Meu irmão estava até desempregado, porque não ia ter nenhum doente lá no hospital. É ou não? Mas Deus não se move por circunstâncias. Deus se move por fé. Aleluia. E o justo, a Bíblia diz que viverá. Você foi justificado? Você é justo de Deus? Você precisa viver pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Aleluia, aleluia. 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 Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza come de quê? Provérbios 18, 21. Morte e vida estão no poder de Deus. Morte e vida estão no poder da língua. Você vai comer daquilo que você está falando. Aleluia. E essa semana eu fui visitar minha avó, acho que ontem, não me lembro. E minha tia estava lá. E ela começou a dizer: rapaz, o povo disse para mim, você só quer ser, você agora é rica. Ela disse: sou rica. Ela nem é crente. E ela disse: eu sou rica. Agora eu digo, Thalita, eu sou rica, sou abençoada. Ela disse: por quê? Eu ensinei para ela: tia, a mesma energia que você vai gastar para dizer que não é, você vai gastar para dizer que é. Então receba. Aleluia. E ela disse: Thalita, a minha vida tem mudado com isso. Só porque ela decidiu mudar a sua confissão. E eu quero te dizer nessa manhã: decida por mudar a sua confissão. Aleluia. Sugestão do diabo vai vir para todo mundo. Muitas vezes, dirigindo, eu já falei isso aqui. O diabo vem botar sugestões na nossa mente. Aleluia. Mas todas as vezes que o diabo faz isso, aí eu me esforço, né? Porque existe um esforço, não é verdade? Eu me esforço, o diabo manda a pancada para você, ó, e eu digo: meu Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Em todo tempo eu louvarei, engrandecerei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Aleluia. O Senhor é meu pastor e meu melhor amigo. Eu sempre tenho mais do que o suficiente. E eu começo a declarar a palavra. Sabe por quê, irmão? Fé não tem nada a ver com tristeza. Aleluia. O diabo, ele vai vir com pancadas para te deixar triste. Mas se você estiver cheio da palavra, aleluia, você não vai esmurecer. Você vai se alegrar. Porque a gente cantou aqui: ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Aleluia. Às vezes começa com esforço. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. E daqui a pouco pega. Pega em você. Eu já recebi tantas coisas rindo, que isso aqui doía, a barriga dói, os músculos dói de rir. E eu já recebi tantas coisas correndo. Aleluia. Sabe, Adriana, deixa eu te dar uma palavra nessa manhã. Tuas carreiras não têm sido em vão.
Aleluia, porque isso é uma expressão de fé e Deus vai honrar cada carreira que você dá nesse lugar, irmã. Aleluia, recebe hoje. Aleluia. Parece que é doidice. Parece, só parece. Aleluia. Tem muito doido aqui, né? Eu sou a primeira. O pastor me barrou domingo aqui, eu digo, oxe, eu vou ficar barrada não. Eu vou dar essa carreira, deixar vir de novo a unção. Porque não é sobre os irmãos. É sobre mim e ele. Imagina eu deixar de dar uma carreira aqui por causa do irmão. O que é que o irmão vai pensar? Não, irmão. Só você e Deus sabe o que você passa. É ou não? E deixa eu te dizer algo. Deus, ele vai se mover através da sua fé. Aquela mulher poderia ter dito, se eu abraçar Jesus, eu serei curada. É ou não? E ela seria. Mas ela disse, se eu apenas tocar, se eu apenas correr, se eu apenas gritar, se eu apenas declarar. Aleluia. É sobre a sua fé. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Decida por crer nessa palavra, irmão. Decida por falar essa palavra. Aleluia. Atos capítulo 27, verso 21 ao 25. A gente vai ler aqui. Estamos terminando. Havendo todos estado num tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho, alegria, bom ânimo. Por quê? Porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos ânimo, porque eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Tinha muita gente naquele navio, não tinha? Mas por causa de Paulo, Deus falou com ele, olha, não te preocupa, porque independente das circunstâncias, a vida de todos serão preservadas. Só o navio que vai perder. Mas Paulo creu nessa palavra, porque o anjo veio e disse a ele, não foi isso? Ele creu. E agora ele falou para o povo, olha, fica tranquilo, tem bom ânimo, te alegra, te anima. Te anima porque Deus disse. Aleluia. Sabe que é bom a gente se associar com pessoas assim? Que crê naquilo que Deus disse. Aleluia. Crê naquilo que Deus disse. Mas a tempestade. E a circunstância? Mas e o que Deus disse, irmão? Fica com o que Deus disse. Aleluia. E as contas? Deus disse. E a enfermidade? Deus disse. E a perseguição? Deus disse. Aleluia. E a afronta? Deus disse. E aquela casa na justiça? Deus também disse. Aleluia. Fica com o que Deus disse. Aleluia. E Paulo, ele ainda diz, se alegre. Porque essa palavra aqui é tão verdade, é certo que vai acontecer.
que você precisa se alegrar. Então, deixa eu te dizer algo nessa manhã. Se alegra diante da adversidade. Se alegra diante dessa circunstância. Porque Deus disse que vai preservar. Aleluia. E Ele vai honrar com a sua palavra. Aleluia. Então, meu irmão, deixa eu te dizer, pega esse espírito da fé. Pega esse espírito da fé. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu tive a oportunidade de andar com um grande homem da fé. Aleluia. Então, hoje, para mim, é difícil não crer. E às vezes eu fico indignada. Meu Deus, como pode uma pessoa... Mas estamos crescendo, né? Mas você precisa se associar com pessoas que estão crendo. Se você se junta para falar com alguém que só fala doença, que só fala miséria, que só conta derrota, aleluia, inspira ela com a palavra. Irmã, não é assim, é assim, é assim, porque Deus disse, Deus falou. Eu fico com a palavra, eu decido por ficar com a palavra. Decida por ficar com a palavra. Decida andar no sobrenatural. Mas isso, Thalita, é o natural. Mas isso aqui é o sobrenatural. Eu decido por isso aqui. Porque no natural nós não somos nada. Não podemos nada. Eu poderia te contar vários testemunhos que eu decidi crer no sobrenatural. Porque se eu ficasse no natural, eu não tinha saído do canto. Ou talvez tinha regredido. Aleluia. Mas porque eu decidi viver no sobrenatural, aquilo que eu não via, era justamente naquilo que eu cria. Aleluia. E a gente precisa crescer cada vez mais em fé. Porque, deixa eu te dizer algo para finalizar. Muitas pessoas chegam para mim, Thalita, mas eu não tenho fé. A Bíblia diz, se você é filho de Deus, a Bíblia diz que Deus repartiu para cada um de nós uma medida de fé. Então, deixa eu te dizer, se você não sabia disso, você tem fé. Aleluia. Existe uma medida de fé dentro de você. Agora, você pode fazer com que ela cresça a cada dia. Como? Ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo o som da palavra. Aleluia. Ouvindo, crendo e falando a palavra. Aleluia. Fala essa palavra. Aleluia. Às vezes a gente precisa estar num ambiente, não é que ele precisa estar favorável, porque a fé, ela vai atuar até quando o ambiente é desfavorável. Aleluia. Mas por quê? Porque você está cheio da palavra. Deixa eu te dizer algo, quando você chega, o ambiente muda. Aleluia. Porque não é porque você chegou, é porque Deus chegou com você. Aleluia. Então não é sobre ambiente favorável. Você é quem faz o ambiente. Eu costumo dizer para os meus amigos, vamos para onde? Não interessa. Eu não quero saber qual é o lugar. Eu quero saber que eu vou estar com vocês. Porque o que importa não é o lugar. O que importa são as pessoas. Entende? Então não é o ambiente. Não é sobre o ambiente. É sobre quem está no ambiente. Amém? Porque Paulo estava preso. Preso. Paulo e Silas, é ou não? Aleluia. Que ambiente era esse? Desfavorável. E aquelas prisões, se eu não me engano, eram subterrâneas, escuras. Mas eles decidiram mudar o ambiente. E eles começaram a louvar, orar e louvar ao Senhor. Ao ponto de quê? De mudar o ambiente. Aleluia. Não só mudar o ambiente dele, mas dos outros também. Aleluia. Entendendo que você carrega a Deus, não deixe o ambiente mudar você, mas mude o ambiente com a fé. Aleluia, que já está gerada dentro de você. Aleluia.
Aleluia. Não queira viver nas limitações do mundo. Você foi feito para viver em abundância. Aleluia. Mas todo mundo, você não é todo mundo. Mas a situação do país não é sobre esse país. Você não é desse país. Você é de um reino. Aleluia. Você é rei e sacerdote. Diga assim comigo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Sabe, Josué pegou esse espírito com Moisés. Lembra disso? Aleluia. Eliseu pegou com quem? E os discípulos pegaram com quem? Você é discípulo aqui? Amém. Aleluia. Você tem um pastor também com o espírito da fé. Amém. 2. Amém. Aleluia. Pega isso. Aleluia. Pega isso. Você tem irmãos também com o espírito da fé. Aleluia. Decide hoje por pegar, agarrar, se apropriar. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé? Queria chamar o louvor. Aleluia. Oh, ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Não existe uma fé triste, irmão. Ha, ha, ha. Ha, ha. Oh, aleluia. A gente vai exercitar isso um pouco hoje. Eu queria que enquanto um pouco o louvor canta aqui, eu queria que você fizesse declarações. Declara a palavra. Não esquece quem está do teu lado. Não deixa o diabo te intimidar, nem muito menos o irmão. Mas fala essa palavra. É o que eu estou crendo? Fala essa palavra. Crer nessa palavra, declara essa palavra, aleluia, porque você vai experimentar daquilo que você está falando, aleluia, libera aí, sabe por quê, irmão? Se nessa unção coletiva aqui você não está falando, imagina só na tua casa, aleluia. Eu não sei se é Mark Henriques, mas ou é o irmão Reagan que diz, se a tua fé não move a tua boca, Mark Henriques, se ela não move a tua boca, como é que ela vai mover a tua montanha? Aleluia. Aleluia. Deixa esse espírito, agarra esse espírito da fé nessa manhã e faz as tuas confissões hoje. Aleluia, porque fé é para agora, fé é hoje, não é amanhã, não é esperança. Fé é. Aleluia. Então eu quero te inspirar, enquanto o louvor canta, aleluia, fala essa palavra, creia, escute, creia e fale, escute, creia, existe um som dentro de você, existe um som dentro de você, existe uma voz divina dentro de você, que tal repetir essa voz, propagar essa voz, oh, aleluia. Oh. Eracacharabandarabakas. Yes. Sim, Senhor. Obrigada, Pai.